Exercício 6 fala aí que uma peça de carne foi colocada num freezer no instante t igual a zero e após lá um tempo, em horas, a temperatura dela em graus centígrados era dada por essa fórmula aqui, ó. Então essa fórmula determina a temperatura da peça de carne. Isso com t variando de 0 até 5. Ou seja, a carne está lá no freezer. Se eu quiser saber qual que é a temperatura da carne depois de 2 horas, eu coloco no lugar do t o 2 e faço a conta. Se eu quero saber a temperatura da carne depois de 3 horas, ponho t igual a 3 e assim sucessivamente. Aí pergunta, qual a velocidade de redução de sua temperatura após 2 horas? Então, eu estou querendo saber a velocidade em 2 horas. A velocidade... Aqui é redução porque ela está perdendo temperatura, né? Então, é a velocidade no instante 2. Então, é só calcular a variação da temperatura em função do tempo. É derivada, né? Poderia ter perguntado qual que é a taxa de variação da temperatura. Qual é a redução da temperatura, né? É a velocidade com que está reduzindo. Então, é tudo a mesma coisa. É a ideia de derivada. No instante, é derivada. Então, eu vou calcular a derivada para descobrir a velocidade com a qual essa carne está perdendo a temperatura, certo? Aí, olha só, peguei o 30, está aqui, o menos 5t está aqui. Aqui eu peguei o t mais 1, passei para cima, elevado a menos 1. E aí eu vou calcular agora a derivada. A derivada de 30 é 0, derivada de menos 5t é menos 5. A derivada disso aqui é regra da cadeia. Eu pego menos 1 vezes 4 vai dar menos 4. Subtrai 1 aqui vai dar menos 2. Não mexe aqui dentro, deriva isso na parte da frente. Só que a derivada disso aqui na parte da frente vai dar 1, aí não precisa colocar, né? Então, essa é a resposta. Vou pegar isso aqui que está com potência negativa, vou voltar com ele para o denominador, ó. Então, essa fórmula aqui vai determinar a velocidade com que a carne está perdendo temperatura. Então, é a variação da temperatura em função do tempo. Vou colocar no lugar do t o 2, ó. Colocando 2 no lugar do t, faz a conta, 2 mais 1, 3, 3 ao quadrado é 9. Então, vai ficar menos 5 menos 4 sobre 9. Se você fizer essa conta, vai dar menos 5,444 graus Celsius, graus centígrados por hora, né? Então, aqui a variação está perdendo 5,444 graus por hora, né? Então, essa é a velocidade com que a peça de carne está perdendo a temperatura. Então, é a variação da temperatura em função do tempo. Então, ela está perdendo, esse negativo porque ela está perdendo 5,444 graus por hora. Então, a cada hora ela perde 5,444 graus. Isso é a velocidade quando der 2 horas. Nesse instante, ela está perdendo essa velocidade. Essa velocidade vai variando de hora a hora, certo? Mas o exercício, como pediu a velocidade de redução da temperatura em função de horas, olha só, é a taxa de variação da temperatura em função do tempo, né? Taxa de variação da temperatura em função do tempo. Então, por isso que eu trabalhei com a derivada nesse caso aí do exercício 6. Exercício 10. Uma pequena comunidade obteve-se uma estimativa que daqui a T anos, então daqui a um tempo, a população será dada por essa fórmula aqui em milhares de pessoas. Ou seja, se eu quiser saber quantas pessoas vão ter daqui a 2 anos, eu vou colocar no lugar do T o 2, vou fazer essas contas e vou multiplicar por 1000, né? Então, por exemplo, se eu quiser saber quantas pessoas vão ter daqui a 4 anos, coloca 4 no lugar do t. 4 mais 1, 5. 5 dividido por 5 dá 1. 20 menos 1 dá 19. Então, 19 mil pessoas vão ter, essa comunidade vai ter. E assim sucessivamente. Aí perguntou o seguinte, daqui a 18 meses, qual será a taxa de variação da população? Então, taxa de variação aqui é a velocidade com que a população está crescendo. Então, é a velocidade no instante 18 meses, é a derivada. Velocidade no instante é a derivada. Então, vou calcular a derivada dessa função aqui, ó. Então, a derivada dela vai ser o seguinte, ó, o 20 eu mantenho aqui, o menos 5 está aqui, esse t mais 1 eu passei ele para cima e coloquei elevado a menos 1, certo? Agora eu vou calcular a derivada. Derivada de 20 é 0, derivada disso aqui vai ser, ó, menos 1 vezes menos 5 dá 5. Subtrai 1 aqui, fica menos 2. Derivada disso aqui eu faria aqui na frente, mas vai dar 1. Então, não precisa fazer. Pego isso aqui, passo aqui para baixo. Então, vai dar isso aqui, ó, 5 sobre t mais 1 ao quadrado, certo? E eu quero saber, então,
qual que é essa velocidade depois de 18 meses. Só tomar cuidado com o seguinte, eu não vou colocar no lugar do t o 18, porque esse t ele é dado em anos só. E o 18 aqui está em meses, então eu tenho que primeiro transformar esse 18 meses em anos, né? Então 18 meses corresponde a 1 ano e meio. Então aí eu vou pegar 1,5 e vou colocar aqui no lugar desse t, ó. Então eu vou colocar 1,5 no lugar do t. Então vai ficar 1,5 mais 1, né? Vai ficar 2,5 ao quadrado. Então vai dar 5 dividido por 2,5 ao quadrado, vai dar aproximadamente 0,8, né? Aí eu multiplico por 1000, vai dar 800, ou seja, 800 pessoas por ano. Quer dizer que nessa comunidade, depois de 18 meses, ela vai estar crescendo a uma velocidade de 800 pessoas por ano. Então essa é a taxa de crescimento da comunidade. Aí perguntou na letra B, qual é a real variação sofrida no 18º mês? A real variação sofrida, no caso aqui, está perguntando o seguinte, quantas pessoas vão nascer, né, ou vão chegar nessa comunidade no 18º mês? Então, beleza, olha só. Se eu colocar no lugar do T 18 meses, né, então aqui eu teria que calcular percentualmente, né, porque o T ele é em ano, então eu tenho que transformar. Por exemplo, 18 meses é 18 dividido por 12, vai dar 1,5. E assim a mesma coisa com o 17, que é 17 dividido por 12. Né? Para você representar algo que está escrito em meses, você representar em anos, é só dividir por 12. Aí você tem a representação, né, o valor quanto que esse mês vai representar em ano. Tá, olha só, então 18 meses. Se eu colocar 18 meses em ano, vai dar isso aqui, ó, 18 por 12, né, que é a mesma coisa que 1,5. Se eu substituir o t por 1,5, eu vou ter a quantidade de pessoas que existem nessa comunidade depois de 18 meses. Mas não é isso que o exercício quer. Ele quer a variação no 18º mês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o P18, né, P aqui, ó, o 18º mês, né? Esse P18, ele vai me dar a população depois de 18 meses. O P17 vai me dar a população depois de 17 meses. E quando eu faço esse menos esse, eu vou ter a variação só do que acontece no 18º mês. Então, o que é o P18? O 18 meses eu escrevo ele como 18 sobre 12 e coloco no lugar do T o 18 sobre 12. Isso aqui é a regra de 3 só para falar que vai ser escrito dessa forma aqui, viu, gente? Então, eu vou colocar aqui no lugar desse T o 18 sobre 12 e depois vou colocar no lugar desse T o 17 sobre 12. E quando eu fizer essa subtração, é isso que eu expliquei aqui. Ó. Esse 18º aqui, ó, é o 18 sobre 12. Esse 17º é o 17 sobre 12 aqui. Ó, né? Então, eu faço essa conta. Então, 18 sobre 12 no lugar do T vai ficar assim. 17 sobre 12 no lugar do T vai ficar assim. Aí você faz a conta aqui, ó. 12 vezes 1 é 12, mais 18 vai dar 30. Aí esse 30, o 12 vai passar para cá multiplicando. Né? Aí vai ter que resolver aí essa questão matemática. Eu não vou parar para ficar explicando aqui, não. É tirar mínimo, divisão de fração, mantém de cima e multiplica pelo inverso de baixo. E por aí vai. Então isso aqui vai ficar. Se você fizer essa conta aqui, ó, 20 menos 20 vai dar 0. Menos 60 dividido por 30 dá menos 2. 60 dividido por 29 dá 2,068. Menos com menos vai ficar mais, por isso que está aqui. Quando eu faço isso por isso, vai dar isso aqui. Multiplicando por 1000, 68. Então, 68 pessoas, de novo, pode tirar esse ano aqui, ó, porque aqui não é velocidade, não. Nós estamos falando da variação sofrida no 18º mês. Ou seja, a variação é de 68 pessoas. No 18º mês nasceram ou chegaram, não sei, 68 pessoas nessa comunidade. Né? Então, esse valor aqui, se eu fizer essa conta aqui, isso vai me dar quantas pessoas tem depois de 18 meses. Se eu fizer essa conta aqui, quantas pessoas tem depois de 17 meses. Uma menos a outra vai me dar as pessoas que nasceram ou chegaram no 18º mês. Então, tira esse ano aqui e é só 68 pessoas a resposta da letra B aí.